Salve galera, Prof. Nico Beruski, vamos para mais uma aula de matemática e hoje a gente começa um dos tópicos bem importantes aí, não é um dos tópicos mais queridos da matemática, mas ele tem uma relevância muito grande e uma incidência muito grande também. A gente vai falar hoje, vai começar os estudos hoje do nosso tópico de matrizes, beleza? Então assim, vamos tentar pegar essa primeira aula de introdução, né, aos conceitos básicos das matrizes, antes a gente entrar em operações e outras propriedades e consequências, né? Então, vamos dar uma olhadinha no que seria essa ideia de matriz. Cara, até coloquei aqui, ó, que a matriz ela nada mais é que um modelo matemático que apresenta os dados dispostos em linhas e colunas. Você fala assim, tá, professor, então assim, se ele vai apresentar os dados para mim em linhas e colunas, você está falando numa tabela? Isso, né? A gente está falando numa tabela mesmo. Inclusive vai ter até exercícios aí que os caras conseguem contextualizar, né, pra gente a tabela que vai gerar a matriz e tal. Mas basicamente a gente vai ter que pensar, cara, é uma tabela de números ali mesmo, tá? E às vezes esses números nem vão aparecer contextualizados, nem vão ter um sentido muito para nós, mas não quer dizer que a gente não tenha que tem que ter um bom trato com eles então, beleza? Então, para nós tem que ter uma organização ali em linhas e colunas. E é justamente até nessa ordem, tá? Até de apresentação mesmo. Eu coloquei na anotação, você vai ver que tem algumas características bem clássicas, né? Uma característica clássica é a utilização da letra maiúscula, né? Então você vai ver se é uma matriz A em caixa alta, uma matriz B, uma matriz C, D, todas elas em caixa alta. Isso é uma característica de notação. E normalmente, ó, vai vir aqui junto, subscrito, né, a letrinha que dá nome a essa matriz, o que a gente vai chamar de ordem da matriz. Isso daqui, então, para nós, é a ordem. E essa ordem, ela vai ter um objetivo, né? Ali está de maneira genérica, usando as letras, inclusive, mais usuais, né, que é o M e o N. E o objetivo da ordem é informar, então, como esses dados estão dispostos, ou seja, em quantas linhas e quantas colunas esses dados estão sendo organizados para nós, tá joia? Então, quando se fala em ordem, e a gente usa essas letrinhas M e N aí como uma característica mais comum, a gente está falando em ordem. Então, tanto o M quanto o N representam para a gente uma ideia de quantidade, tá? Vou colocar aqui abreviadinho, quantidade. A diferença é a quantidade do quê? Né? Existe uma formalidade. A primeira coisa que a ordem vai apresentar com a letrinha M, né, e aí vai estar substituído por um número ali, seria a quantidade de linhas. Quantas linhas a gente tem? Então, M refere-se para nós a quantidade de linhas ali que aquela matriz ela possui. Consequentemente, então, né, o N só pode ser, prof, quantidade de colunas. Então, beleza? Então, sempre assim. Claro, professor, sempre vai ser MN? Não, pode, o cara pode trazer assim, dá uma matriz A, P por quê? Né? Mas aí ele está mudando a notação, mas não quer dizer que a primeira informação seja a quantidade de linhas, a segunda informação seja a quantidade de colunas, beleza? Mas o usual normalmente é usar M e N mesmo, tá joia? E ele vai falar assim, ó, outra característica. Então, ó, essa matriz, ela vai estar organizada entre. Aqui, ó, eu coloquei um elemento genérico. Mas antes até de falar sobre esse elemento genérico, esse AIJ qualquer aqui, ó, quero que você note o que a gente utilizou em volta. Né? A gente utilizou ali, ó, um parênteses, né, ou um colchete. Até aqui eu coloquei um colchete. Mas você também pode utilizar o parênteses, tá joia? Então, a disposição desses elementos em linhas e colunas estará no meio de colchetes ou parênteses, tá joia? Você pode até falar assim, professor, mas eu lembro que eu vi uma vez entre barrinhas. Isso é depois, em determinantes, tá joia? Então, só para não confundir, a gente vai fechar essa nossa tabelinha ou com parênteses ou com colchetes, tá? Então, ele tá falando assim, ó, essa matriz que tem M linhas e N colunas, tá organizando os seus elementos, ó. Veja, aí esse IJ, ele também é um subscrito, ele também é uma informação importante. Só que veja, ele está diretamente ligado a quem? Ó, ao elemento. Tá? Então, quando a gente referencia ali um subscrito do elemento, a gente está querendo dar o endereço desse elemento. Ou seja, aqui é genérico, é uma posição I, é uma posição J.
tá? Mas no geral, o que a gente tem então? Que esse I refere-se à posição de um elemento e o J refere-se à posição do elemento, tá? Mas que tipo de posição? O I, querido, posição na linha, tá joia? Então, ó, I refere-se ali para nós à posição do elemento na linha. Vou colocar aqui então só assim, ó, posição linha para você lembrar. Enquanto o J refere-se a esse posicionamento do elemento, posição na coluna. É igual quando você assistia lá o Bom Dia e Companhia para tentar ganhar um PlayStation 2 e aí tinha o jogo da batalha naval, né? E o cara dava duas coordenadas, né? O cara falou assim, sei lá, C3, né? Então ele dava a posição C, que o apresentador lá ia buscar com a interseção do 3, né? Então, aqui seria mais ou menos isso, né? Você está falando assim, o elemento A21, o elemento que está na segunda linha na primeira coluna. Então, você faz, né, encontra esse elemento através do endereço do elemento, tá joia? Então, esse subscrito IJ refere-se à posição do elemento na linha e na respectiva coluna pra gente, então, beleza? A gente até pode montar aqui algumas matrizes se vocês quiserem, né? Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, tá? Dado uma matriz A qualquer, ó, vamos colocar uma matriz assim, ó. 2, 5, 1, 4, ó. Montamos uma matriz. Então, é aleatório, né? Sem pensar muito, só jogando valores ali, então. Então, vejam. Essa é uma matrizinha pra gente, então, que ela tá organizada, ó, entre colchetes, duas linhas e duas colunas. Se a gente pegasse para estudar, por exemplo, ó, quem que é esse cara aqui, ó, né? Quem que é o 5 nessa matriz? Vai falar assim, professor, o 5 nessa matriz, ó, ele é o elemento que está na primeira linha, então, e na segunda coluna, ó. Então, ele seria pra gente o A12, beleza? Conseguiu pegar a referência de posicionamento, ó, A12 e IJ. I valendo 1, J valendo 2, faz o endereço do nosso valorzinho 5. Vê, se eu trocar a ordem aqui também, ó, pegar, mas quem que é o A21, então? Quem é o elemento que está na segunda linha na primeira coluna? Segunda linha, primeira coluna, ó, seria pra gente o 1, então. Tá? Então, esse é o objetivo ali do subscrito IJ, aqui na apresentação de maneira genérica. No enunciado do seu exercício, normalmente vai vir de maneira genérica também, tá joia? Então, mas esse é o objetivo. Então, ordem, MN, quantidade de linhas é o M, quantidade de colunas é o N, pode variar, mas respeitando essa sequência, tá joia? E I e J refere-se à posição do elemento, são informações do elemento para nós. Tranquilo? Bom, você vai falar assim, tá, professor, mas e aí? O que eu tenho que me preocupar também? Algumas coisas eu acredito que são bem intuitivas. Por exemplo, todas as nossas organizações de matrizes, se a gente for pensar, elas são retangulares. Afinal de contas, terá duas informações, né? Uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Tá? Agora, claro, ela, por ser retangular, ela pode ter algumas formações clássicas. Do tipo, se eu chegasse para você e falasse assim, nossa, cara, eu fiz uma matriz, mas ela só tem uma coluna. Né? Como será que a matemática vai classificar essa matriz? Cara, sem muita criatividade, ela vai chamar de matriz coluna, né? Professor, mas a matriz só tinha uma linha. Tinha vários elementos, 50 elementos, mas todos em uma linha só, né? Era uma matriz A150. Uma linha e 50 colunas. Como que a matemática vai chamar isso? Matriz linha, né? A matemática ela não é muito criativa em relação aos nomes. Até se eu chegasse para você e falasse assim, tá, e se eu pegar uma matriz que só tenha um único elemento? Será que eu posso chamar de matriz unitária? Com certeza, tá joia? Né? Ou então, você vai falar assim, professor, peguei uma matriz lá de ordem qualquer, mas ela tá cheia de zeros, só tem zeros. Eu vou chamar de matriz nula. Isso, tá? Então, algumas classificações são bem intuitivas. Algumas não, aí as outras classificações a gente vê com mais carinho daqui a pouco. Tranquilo? Tá? Por exemplo, essa que tem duas linhas e duas colunas, a gente também vai ter que estudá-la com carinho, tá? Que é uma matriz de ordem o quê? Quadrada, então. Mas não deixa de ser retangular, mas é uma matriz quadrada. As matrizes quadradas são super importantes porque elas possuem uma diagonal principal, possuem uma diagonal secundária, mas a gente logo fala com mais carinho dela. Vamos pensar aqui, então, antes, naquele tipo de exercício que, ao invés de ele trazer a matriz pronta, bonitinha para nós, ele espera que a gente faça isso por ele, né? Matriz genérica e construção. Primeiro, qual que é a ideia de uma matriz genérica?
quando eu chego para você, até eu coloquei um exemplo para ficar mais fácil, eu falo assim, nossa, ó, estou falando de uma matriz de ordem 3×2. Não interessa que matriz seja essa. O fato é que toda matriz de ordem 3×2, ou seja, que tem 3 linhas e 2 colunas, ela tem uma disposição clássica, ela tem uma disposição geral, ela tem uma disposição genérica, tá? E que a gente pode construir. Você vai falar assim, tá, uma matriz, então, de ordem 3×2, podia ser qualquer outra, tá? Vamos fazer nesse exemplo. Ela pode ser mais ou menos montada assim, professor. Eu tenho que deixar aqui um espaço de 3 linhas e 2 colunas para colocar esses elementos. Primeira pergunta, quantos elementos são? Bom, se é 3×2, 3 vezes 2, 6. Então, são 6 elementos para eu colocar nessa disposição. Vamos colocar aqui, ó, genérico, ó. Azinho, 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 azinho e azinho. Então, ó, fiz aqui uma matriz de ordem 3×2. Você vai falar assim, mas todos os elementos são iguais? Não, querido, a gente está fazendo uma matriz genérica, né? O que diferencia esses elementos? A posição, professor. Por exemplo, todos esses caras aqui, ó, eles estão na primeira linha. Enquanto todos esses caras aqui de baixo estão na segunda linha. Todos esses na terceira linha. Beleza? O que mais que diferencia entre eles? Ah, professor, tem a relação de coluna, ó. Esses carinhas estão na primeira coluna. Esses estão na segunda coluna ali para nós. Tá? Então, ó, esse é um modelo de uma matriz genérica de ordem 3×2. Você pode construir qualquer outra ordem aí. Tá? Então, feito essa montagem, já que toda matriz de ordem 3×2 tem esse jeito, aí normalmente vem o quê? Vem um pedido de construção que está ligado a uma lei de formação. Normalmente, quando ele quer que a gente construa essa matriz, ele traz uma lei de formação, como se fosse uma funçãozinha ali, ó, para cálculo do elemento. Veja, ele está falando assim, ó, nessa matriz aqui, ó, os AIJ, ou seja, os elementos, são iguais a, veja, ó, eu vou construir cada um dos elementos em função da sua posição, né? Aqui eu coloquei aleatório, coloquei assim, AIJ é igual a I mais 2J, né? Então vale para todos esses elementos, às vezes pode ser condicional, eu falo assim, ó, você vai usar essa funçãozinha se o I for maior que o J, essa função se o I for menor ou igual a J, e assim por diante, né? Pode ser condicional isso também. E aí o que você teria que fazer? Bom, teria que pegar cada um desses elementos e fazer a comparação com a lei de formação que ele nos deu, né? Então pegaria assim, como é que eu vou construir o A11, professor? Né? O que vai ser o meu A11? Veja, no A11, tanto o I quanto o J valem 1. Então, você vem e substitui tanto o I quanto o J justamente por quanto? Por 1. Né? Então, ó, no lugar desse I eu vou colocar 1 mais 2 vezes. No lugar do J eu coloco 1 também. Né? Tome cuidado, principalmente se tiver menos, exponencial, alguma coisa assim, para respeitar as ordens. Nesse caso, vamos fazer o produto. Ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3. Né? Então, a nossa matriz A, seguindo essa lei de formação, ó, o A11 seria quem? Seria justamente o 3. E aí você vai fazendo isso com todos os outros, tá joia? Por exemplo, o cara do lado aqui, ó, o A12. O que acontece no A12? O I continua valendo 1, então substituo o I por 1. Agora é 2J. Opa, professor, vai ser 2 vezes 2. Então troco o J por 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Achou, então, o A12. Beleza? Tranquilinho, né? Vamos pegar o A21 aqui também, ó. A21 seria igual. Opa, agora mudou, ó. O nosso I vale 2. Então, troco o I por 2. Mais 2 vezes o J. Quem que é o J agora? 1. Então, ficou ali, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Aqui para nós. Beleza? Se, querido, preste atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Se essa construção, essa expressão depende de expoente quadrático, expoente cúbico, exponencial, logaritmo, sei lá, outra operação, infelizmente a gente vai ter que construir um por um, não tem muito o que dizer, não tem muito o que fazer, tá joia? Agora, se é um caso como esse, uma estrutura linear, ou seja, ó, o expoente das variáveis vale 1, e que é bem comum que aconteça, tá? Que é bem comum que aconteça, a gente não precisa ficar construindo um por um. Afinal de contas, a gente consegue encontrar esse padrão linear de construção. Tá? Professor, qual que é esse padrão? Veja, se eu perguntar para você aqui, ó, do 3 para o 5, qual foi o padrão linear? Ou seja, quanto que aumentou ou diminuiu? Você fala assim, do 3 para o 5 aumentou
aumentaram 2, professor. Então, do 4 para o próximo vai aumentar 2 também. Tá joia? Então, ó, do 3 para o 5 aumenta 2. Então, 4 mais 2 ficaria 6. E veja que o padrão na vertical também existe um padrão na vertical, ó. Do 3 para o 4 aumentou 1. Do 5 para o 6 aumentou 1. Então, você pode continuar seguindo padrões. Então, ó, do 3 para o 4 aumentou 1. Esse cara aqui de baixo vai aumentar 1. Vai virar 5. Esse 6 vai aumentar 1. Vai virar 7. E, ó, e veja que do 5 para o 7 aumenta 2 também. Tá? Então, se for uma estrutura linear, você não precisa ficar fazendo um por um. Você faz o primeiro trio aqui, né? Para encontrar o padrão na horizontal, encontrar o padrão na vertical e manda ver ali então. Agora, claro, se não for linear, se tiver um condicional, né? Ou exponenciais, quadrático ali, aí a gente acaba... Não que não tenha padrões, mas o padrão é mais difícil da gente observar ali, não vai ser constante, não vai ser um valor constante, beleza? Então tá aí. Você vai falar assim, nossa, mas ele não vai pedir isso. Cara, ele pede, né? Só que daí, normalmente, após isso, vai vir uma operação, vai vir um determinante, ele vai mexer com essa construção para nós, tá joia? Para que ele vai te dar a matriz de graça se ele pode deixar isso para você? Né? Se ele pensa assim, vai que o cara não sabe construir matriz, vai que o cara erra, ele já filtra, né, uma boa parte do público ali, se o cara não tiver uma boa construção de matriz, então. Tranquilo? Bem importante, tá? Você vai ver, inclusive, para multiplicações de matriz, como é bom enxergar a matriz genérica, deixa tudo mais fácil, beleza? Mas isso a gente vê em operações, tá? Para a gente finalizar essa primeira aula de conceitos básicos, coloquei aqui 2 ideias. Primeiro, já que a gente fez uma construção, uma das coisas que ele poderia pedir logo após essa construção é sobre a construção da transposta de uma matriz, tá? A transposta, você vai partir de uma matriz e vai construir a transposta. Primeiro, professor, o que é essa ideia de transposta? Cara, a ideia dessa palavrinha transposta é que a gente faça uma transposição dos elementos, né, que antes estavam organizados em linhas, para uma organização de colunas, e, consequentemente, as colunas para linhas, né? Então, na prática, o que a gente faz aqui, ó, é trocar as linhas para uma posição aqui, né, de coluna, para posição de colunas. Consequentemente, né, se eu tinha, por exemplo, aqui uma matriz que era 3 linhas e 2 colunas, ela se tornará uma matriz do quê? 2 linhas e 3 colunas. Na matriz transposta à original, a ordem troca, né? E a simbologia seria assim, ó. Então eu pegaria aqui, ó, matriz A, só para a gente ter a referência do nosso exemplo aqui, ó, para ficar mais fácil. Quem que é a transposta dessa matriz A? Ó, a transposta, ó, a simbologia. Pego a minha primeira linha, que tá, aliás, pega a minha primeira linha aqui, ó, que é o 3 e 5, e vou colocar ele como primeira coluna, ó, 3 e 5. Pego a minha segunda linha e coloco como coluna, 4 e 6, segunda coluna. Pego a minha terceira linha, 5 e 7, coloco aqui como terceira coluna, tá? Ah, então duas matrizes, uma matriz é igual a essa transposta? Não, né? Pode ser? Pode, né? Mas isso só se ela for quadrada ali, e aí a gente vai ter algumas características importantes para estudar sobre isso também. Tá? Mas na prática eu tenho que saber, primeiro construir a transposta, né? Identificar que eu faço a troca de linha por coluna, ou consequentemente a coluna por linha também, que dá na mesma, tá joia? E que se eu tenho uma matriz de ordem 3 por 2, a sua transposta vai ser 2 por 3, vai inverter a ordem. Ou seja, se eu tenho uma matriz genérica de ordem M por N, a transposta seria N por M. Tranquilo? Bem de boa, né? Bem de boinha ali. Tá? E um detalhe final, pra gente fechar aqui, ó. Igualdade de matrizes. Pô, professor, como saberei que duas matrizes são iguais? Olha que palavras sábias que eu vou falar agora pra você. Duas matrizes serão iguais se e somente se elas forem iguais. Você vai falar assim, claro, né? Claro que vai ser igual por ser igual. Não, nem sempre na matemática, né? Se a gente estudar, por exemplo, coeficientes binomiais, a gente vai ver que coeficientes binomiais, eles podem ser iguais por ser iguais, mas também podem ser iguais por ser complementares, tá? Mas o que eu quero dizer com essa palavra, com essa frase simples, em ser igual se for igual, né? Ela só vai ser igual se realmente acontecer essa igualdade. Bom, o que eu quero que você entenda é que normalmente, quando a igualdade for cobrada, ó,
O que vai aparecer para você de exigência é que você faça uma comparação. Essa é a palavra-chave, né? Afinal de contas, as matrizes elas terão as mesmas ordens, consequentemente, mesmas ordens, né? E os elementos em mesma posição têm que ser iguais. Então, elementos correspondentes, mesmos elementos em posições correspondentes. Mesmos elementos em posições correspondentes, né? Mesmos elementos em posições correspondentes, então, pra gente. Tá? Então, não espere que ele te traga duas matrizes e fale assim, e aí, é igual ou não? Não, espere que ele traga duas matrizes para você, alguns elementos estejam faltando em função de incógnita, e ele afirme a igualdade para quê? Para que isso seja uma ferramenta para montagem de equações. E aí, às vezes, você vai ver que vai aparecer logaritmo no meio, vai aparecer trigonometria no meio. Por quê? Porque ele só vai utilizar esse conceito básico de igualdade para mascarar uma equação, né? E aí você tratar essa equação, então. Tá? Então, falar em igualdade de matrizes é pensar em comparação. Tá? Compara os elementos um a um ali na sua posição, que com certeza vai ser sucesso. Beleza, colega? Então, ó, alguns conceitos básicos. Na próxima aula, a gente já consegue entrar em operações e vamos tentando colocar algumas propriedades também de matrizes gerais. Beleza, colega? Foi um prazer inenarrável compartilhar esse tempo com você. Um abraço no seu coração. Até a próxima.